ver um filme, ler um livro, declamar uma poesia, ver um documentário, isso faz ligações na nossa vida, porque essas expressões da arte e da cultura também falam sobre a vida, não é? E acho que esse movimento da gente olhar a realidade a partir de outras lentes também é um exercício para a gente de não perder conexões com esse processo socio-histórico. É difícil, a gente precisa nos acolher nesse momento, porque cada uma de nós, por estarmos vivas, a gente atravessa esses movimentos que trazem aí. Em 75, eu tinha 6 anos de idade. Eu não me lembrava disso. E eu perguntei para minha mãe, em 1975, onde nós estávamos? Aí ela diz, a gente morava no córrego do Botijão, no morro. Vasco da Gama. No Vasco da Gama. E eu acho que... E eu disse, como é que foi aquele momento para você, pra gente? Porque eram 3 crianças pequenas, né? Um com 7, uma com 6 e outra com 2 anos de idade. Como é que se você... Sabe que eu apaguei isso da minha vida? E a gente estava conversando isso porque 2025 completa 50 anos que a Globo tratou isso como a maior fake news da humanidade, num documentário produzido pela Globo. Só que não era sobre isso. O que a gente está falando aqui é de uma formação histórica em que o planejamento urbano ele não é pensado para as geografias urbanas. Não existe neutralidade para isso, né? E aí tem, como o Dani trouxe ontem, como a gente viu no filme, como a gente viu nos nossos compartilhamentos nas experiências, o sexismo e o racismo atravessam o espaço urbano. Ele é demarcado, ele é geografado nesse sentido, né? E são as nossas histórias nessa conexão da nossa como um grupo social nessa disposição do território que vai nos colocar nessa vivência, né? Então existem históricos nesse momento que a gente está falando de uma relação com a água que o que fica é a tragédia e o medo. E aí tem um outro elemento dessa história da relação com a água que a gente também trouxe aqui, que tem uma relação de que a água é uma sustentação da vida para a nossa existência. É a relação com o sagrado, é a relação com a vida produtiva, é a relação com a vida reprodutiva. Ela foi perdendo essa relação conosco, com a natureza, porque ela vem sendo apropriada de forma muito mercantil. E eu acho que todas vocês trouxeram vários elementos que demarcam isso. Eu não queria me alongar, eu queria trazer outros elementos a partir do feminismo e do urbanismo feminista para a gente ler essa história que é invisível, né? Porque está naturalizado. E aí, sobre o filme e dialogando com o que vocês trouxeram, eu acho que tem 4 elementos que eu queria destacar antes de chegar nos meus apontamentos para conversar um pouco isso e a gente trazer outras lentes para compreender essa desigualdade, essa assimetria geográfica e desigualdade racial e de gênero na vivência da cidade, né? Primeiro, essa ideia de que foi trazido por alguns de vocês que o tecido urbano ele define a segregação na cidade, né? E esse tecido urbano também é marcado por uma ideia de que a cidade, para ela se desenvolver, ela precisou se antenar com o chamado urbano industrial. E aí veio uma lógica de a Liga Social contra o Mucambo, ela aconteceu pós-abolição. A gente viu ali a estética
das casas e os corpos que estavam naqueles territórios. A Liga Social contra o Mucambo de Agamenon, ela só consolidou o racismo dessa cidade e que ela persiste ainda hoje na favelização urbana, né? Então, esse tecido urbano, ele também ele não é neutro, né? Ele não é neutro para a gente compreender que é uma disputa política partidária, mas há uma intencionalidade com relação a isso, né? Então, passado nesse tempo de mais de 50 anos, a gente vê o racionamento de água, o documentário falou. Tem territórios que faltam 6, 10, 15 dias, e se a gente for para Caruaru, tem territórios que é um mês sem água. E aí a estética mudou muito nos últimos 30 anos. As casas e os terrenos, seja no interior, seja do cais ao sertão, como a gente fala, sempre tem uma caixa d'água azul no teto. E a gente também precisa falar o que significa o poder dessas reservatórios de água azul plástica na nossa saúde. Porque já tem dados que apontam que a gente consome um cartão de crédito de microplástico semanalmente, tá? Não é durante o ano, não. Porque tudo que a gente consome tem um pouco desse microplástico, o peixe, né? Então, esse reservatório de água no teto também é parte disso, porque é dessa água que a gente toma banho, é dessa água que você se alimenta, é dessa água que você, quando pode, né, racionando para lavar os legumes e as frutas. Então, esse planejamento urbano, que não é neutro, ele traz um racismo que é determinante dessas desigualdades. E eu achei muito interessante várias falas trazerem aqui nessa relação da água como sustentação da vida, a colheita, né? Então, por exemplo, a festa de São José em janeiro, no interior, né? E a colheita do milho em junho. É parte dessa travessia de que a chuva e a água é o círculo natural da vida nessa linha da reprodução, que é uma reprodução natural, mas que é também uma reprodução social, porque a gente precisa desse alimento que é plantado para a gente sobreviver. Então, se o campo não planta, a cidade não. Então, é uma relação simbólica que a gente fala, né? Um outro elemento também do que a gente trouxe é que como essa lógica desumanizadora, neodesenvolvimentista foi nos sequestrando da relação com a cidade. É o externo, é o exterior a nós. Então a gente não vive a cidade, a gente trabalha, a gente diz assim, a gente vai na cidade. Eu vou lá no centro, porque também se constituiu um urbano em que o centro é a capital e a periferia é a periferia, mas essa relação centro-periferia foi quebrada há muito tempo pela própria sociedade, porque nos territórios periféricos se constituiu uma dinâmica de vida econômica. E hoje, mais do que nunca, pelo tempo de deslocamento, ninguém sai da sua comunidade para comprar aviamento, que minha mãe costura. Antigamente, eu não sei, Cléia, que também costura, sempre você, na comunidade você não tinha loja de tecido nem aviamento. Você ia para onde? Para a loja do centro. Na rua do Rangel tinha. Não é? Então, e hoje isso foi se perdendo porque foi necessário criar essa outra dinâmica econômica, porque isso também é parte de uma lógica de um urbano para trazer aproximações de uma outra vida e quebrar a lógica centro-periferia, mas também o que está por trás disso é que a sociedade patriarcal, racista, capitalista, diz que nesta cidade alguns corpos podem acessar e outros não. Os corpos femininos precisam ficar circunscritos, ou seja, trafegar
no ambiente em que a sua dinâmica doméstica tem a funcionalidade. Não sem propósito que a gente cria o frigorífico na esquina, a padaria, o supermercado, porque quanto menos ela se deslocar para outras fronteiras do bairro e da cidade, é uma forma de controle dos corpos. E aí tem uma dimensão, que aí eu queria adentrar para isso, que é como é que o feminismo olha tudo isso, esse controle dos corpos femininos na cidade. Como é que a gente vê o fato de a gente ter uma geografia urbana e uma cidade que não é para a população negra e muito menos para as mulheres. Eu lembro que quando eu estava escrevendo a tese, eu tenho dificuldade de dizer isso. Você escreveu uma tese. Mas é coisa do subjetivo, é da subjetividade. E eu lembro que nós mulheres, entrevistando as mulheres do fórum, da rede, a Elza disse assim: essa cidade, apesar dela dizer que é uma cidade para todo mundo, nós mulheres e mulheres negras, a gente não consegue acessar a cidade. Porque o meu deslocamento ele é totalmente monitorado, controlado. E Alta dizia, a cidade é palavra feminina, mas não tem coisa mais patriarcal, lesbo-transfóbica do que a estrutura da cidade. Ela é inóspita, ou seja, ela é estranha para esses corpos, né? E aí você vai traduzir isso. Por que isso é assim? A gente consegue entender? Né? Aí eu queria trazer uns elementos para vocês. Tem mais imagens aqui que depois, se a gente tiver um tempinho, vocês estão vendo aqui essa... a gente não conseguiu imagem melhor, mas tá vendo essa mulher com a casa nas costas, né? E tem ali um material que foi de uma ação nossa, a Vida das Mulheres, que é a mulher e suas múltiplas funcionalidades, né? E aí, o que essa imagem traz pra gente compreender de tudo que a gente falou aqui, que no momento de catástrofe, que no momento de escassez, de crise hídrica, há uma sobrecarga sobre esses corpos femininos. E tem uma feminista africana, quando ela vai discutir o conceito de gênero, criticando o eurocentrismo desse conceito, né, a ocidentalização dele, quando ela traz como exemplo que as mulheres, o símbolo é as mulheres como um caracol. Vocês lembram do caracol? Que aí, esse caracol é as mulheres carregando a casa nas costas. Porque fala dessa responsabilidade como essa infraestrutura para a vida cotidiana. O que é essa infraestrutura para a vida cotidiana? Que são as nossas tarefas impostas, que a gente conversou ontem, e que Carolina Maria de Jesus trouxe quando diz: eu acordo às 5, eu acordo às 3 para carregar água, aí eu carrego água, eu boto água no feijão, eu lavo os pratos, eu dou água, eu dou banho no menino, levo o menino para a escola, pego a bicicleta, porque a escola não é perto, fico nesse deslocamento. Essa múltipla funcionalidade no espaço da cidade é invisível nesse deslocamento, porque a sociedade diz que se vai e vem dela, dá certo, porque é papel dela realizar isso. Algumas mais, outras menos. Algumas com redes de apoio, outras não. Outras com capacidade, sejam de classe média ou mulheres da periferia, umas que podem contratar uma trabalhadora doméstica para auxiliar nesse serviço, ou ter a tarefa profissional desse cuidado, mas essa tarefa fica restrita às mulheres, né? E o feminismo, ele vem politizando essa luta de dizer que essa reprodução social e do cuidado, ela precisa sair da esfera do privado para a esfera pública. E daí o Estado se responsabilizar com isso. Por isso que aquela mãe, é Jaqueline, não, Jaqueline. é muito...
Quando fala da relação do cuidado com a criança com microcefalia, gente, é pesado cuidar. Não é só pesado a ausência do Estado. É pesado porque é um cuidado de um corpo que ela precisa carregar nas tarefas mais simples. Eu entendo o amor materno, mas a gente não pode romantizar. E é uma geração de 2015 para cá, 10 anos. Tem um documentário que fala 10 anos da Zika, de uma geração de crianças desassistidas pelo Estado. E, minha gente, a política de assistência social com o BPC não dá conta disso. Não dá mesmo. Porque é uma múltipla necessidade, assim como são as pessoas que têm mobilidade reduzida, que não têm um transporte de qualidade para se deslocar, que não tem um atendimento na saúde com reumatologista, porque tem uma geração também de mulheres que está atravessando esses 10 anos com incapacidade, porque trabalhadoras domésticas que foram acometidas pela chikungunya deixaram de trabalhar, porque não tem, é uma doença crônica. Então, há uma relação entre água, saneamento e saúde. E a gente só vai compreender isso, desvelar, tirar o véu, quando a gente entender que o trabalho, que é o centro da nossa existência, tem uma relação entre trabalho produtivo e reprodutivo com a divisão sexual e racial do trabalho, que atinge os nossos corpos, né? Então, a cidade, parece um mantra, a gente compreende isso, mas talvez a afirmação seja necessária para que isso seja incorporado no modelo de planejamento urbano que é altamente sexista e racista. A Joyce Bert, que é uma feminista negra arquiteta, ela chama isso de um urbanismo daltônico, que você consegue compreender o sexismo e o racismo como assimétrico, desigual na estrutura urbana, mas ele não consegue ser incorporado nesse planejamento urbano para enfrentar esse lugar, porque eu penso o transporte a partir de um corpo masculinizado que sai e volta do trabalho. Eu não penso a creche e a escola com um corpo feminino que precisa se inserir e ter autonomia econômica. Então, 17 horas, você que trabalha no shopping, no comércio ou numa casa, você não vai chegar às 17 horas para pegar uma criança. Então, isso é o serviço urbano desassistindo as mulheres. Então, exatamente. Então, enquanto eu não tornar visível a dimensão da reprodução da vida como um elemento central nessa relação social, e que também isso não pode ser visto exclusivamente como algo de nossa responsabilidade, e é uma responsabilidade que passa na família, parece que é uma herança. Você é educada e a sua socialização são as bonecas, é aqueles brinquedinhos uó, que é o fogão, a vassourinha, porque vende até no mercado da Madalena. Então a gente dá porque é legal. Isso é uma socialização. E tem uma outra perversidade, porque jogar... Eu joguei isso porque eu tinha muito primo, dane-se, que era a gente jogar bola de gude na rua. Isso você aprende também uma questão geométrica. É igual a sinuca. Quantas de nós aprendeu a jogar sinuca? Porque isso é coisa de menino. E hoje isso vem mudando um pouco, essa polarização de gênero. Não é só, gente, o comportamento em si. É como o mundo está organizado que nos afasta. E claro que o feminismo também vem trazendo que crianças e adolescentes, meninas com 12, 13 anos, digam: eu não quero fazer isso, o meu corpo é não binário. E aí eu começo a olhar a vida de forma diferente, né? Então, é importante problematizar isso, porque essa disposição da infraestrutura urbana, os serviços, essa política urbana que está no planejamento, que a gente não olha, porque a gente acha que ela é algo que não tem nada a ver
com a minha localização na comunidade, no território, ela é profundamente necessária para a gente pensar o que hoje se estuda no urbanismo feminista de uma nova economia na cidade, de reinventar a cidade, né? E reinventar a cidade significa a gente questionar essa divisão sexual e racial do trabalho, que pensa essa dimensão restrita, essa concepção que estrutura a vida pública dos equipamentos urbanos, né? Aquilo que eu falei, a escola, a creche, o posto de saúde, que só funciona até 2 horas da tarde, até 16 horas, o transporte e a água. E tem um outro elemento, quem é que na Compesa define que a água, o registro tem que ser liberado em determinado território, em determinado horário? Geralmente é um homem que está atrás desse registro. O estudo do Habitat sobre água, que é bem bom, traz um conceito que eu nunca tinha visto, eu achei até interessante, chama de patriarcado hídrico. Que o patriarcado todo mundo compreende, né? Que é o poder masculino determinando várias instâncias da nossa vida, mas ele também está nos serviços, porque esse planejamento e esse ato de ligar e desligar e dizer a água não chega lá no Morro da Conceição porque tem uma geografia íngreme, né? É morro, não vai chegar nunca. Então o racionamento existe por conta dessa geografia urbana. Aí eu fico pensando, mas gente, por que existe engenharia, arquitetura? Não é para a gente pensar formas para reinventar e permitir uma equidade na cidade? Então essa lógica é uma lógica que produz um urbano hierarquizado, patriarcal, racista e capitalista, porque a lógica que está imposta aí também é o da mercantilização. Se eu não tenho água na torneira, eu vou pagar pelo carro-pipa. E isso é um sacrifício enorme. Imagine uma pessoa que ganha um salário mínimo e gastar 2 vezes R$300 por mês para ter o carro-pipa, 2 vezes para ter acesso à água. Além da conta, né? Além da água que chega, né? O tempo desse trabalho reprodutivo para as mulheres que a gente trouxe aqui também é motivo de adoecimento, né? Então, o fato, você perde tempo do sono. Você não dorme às 8, nunca nenhuma mulher que mora na periferia, que a água vai chegar naquele dia, diz que vai chegar às 6, mas não chega, só chega às 10 da noite, ela só vai dormir de 2 horas da manhã. Não é? Porque tem a história do reservatório. E aí veio uma perversidade também nessa coisa, que foi na pandemia, e vejam como a epidemia do século XX, com a cólera, e a pandemia no século XXI, e a epidemia do Covid, que população essa crise sanitária atingiu? E aí o documentário fala sobre isso, né? Então, eu disse, frisem bem o nome desse Saturnino de Brito, porque também é uma estratégia de melhorar a água e o saneamento num perímetro que é das áreas mais estruturadas da cidade. E aí ela nunca vai chegar nas áreas mais distantes do centro, porque isso é estrategicamente pensado. É uma forma de aniquilamento. O racismo ambiental é um aniquilamento de um grupo social, né? Queria fechar. Às vezes, toda vez eu me impressiono com a quantidade que eu quero falar e o tempo que eu não tenho. Mas é assim mesmo. Né? Mas assim, a gente se vida segue, tem ditado. Aí tem, dentro desse elemento, eu queria trazer algo que eu acho que também é muito caro para a gente também se apropriar e trazer como elemento de resistência da nossa luta e a gente não ficar presa a essas questões que nos aprisionam, porque são dores e adoecimento, né? Então, a escassez, o racionamento, o medo da chuva é algo criado pela gestão pública. Quando uma prefeitura diz, hoje
A PAC está dizendo que vai chover intensamente, não saiam de casa. Isso cria um pânico. Quando a gente vem trabalhar, a gente fica pensando como a gente vai voltar. Porque isso também gera uma outra coisa, que é o transporte público fica intransitável e os transportes táxi por aplicativo, eles se utilizam desse momento para criar um outro elemento de criminalização de territórios e aumentar o custo desse deslocamento. Tem uma perversidade posta aí. Mas tem algo também na luta política para a gente enfrentar isso que está na ordem do dia, que não é algo de agora, viu, gente? Eu queria trazer para o nosso debate um conceito que é o conceito da luta política, dos movimentos sociais da esquerda, que é a luta pelo bem comum, os bens coletivos. Porque isso é totalmente antissistêmico. Quando a gente traz uma outra ótica para dizer que alguns serviços com alguns bens da natureza não devem ser mercantilizados. A mercantilização é produto do capitalismo. Antes a gente usava água no pote do filtro de barro. Há 20 anos que se criou um mercado de água mineral. Mesmo essa água, terem alguns estudos que mostram que ela é pior muitas vezes que o da Compesa. Então, veja como se estabeleceu também entre nós de que água bebível, se a gente pode dizer, a água potável é água mineral, daquelas empresas que a gente sabe que muitas delas também são questionáveis, né? Então, pensar nessa ideia dos bens da natureza como a água, como o mar, como o ar, como a terra, né? É a gente pensar isso como um bem da natureza e como um bem público, né? Como um bem coletivo. E o comum, por que eu digo não é algo novo? Isso é pauta dos povos originários, né? Isso teve visibilidade na luta dos movimentos sociais nos anos 50, 60, quando questionaram esse aceleramento urbano industrial, que produziu inclusive higienização. São Paulo, Salvador, Recife, Minas Gerais. As histórias da cidade são histórias de higienização, de tirar o povo pobre, trabalhador e preto do centro, porque ali ele circula para o trabalho, circulava. Então eu jogo e transformo essa cidade, que o centro é o comércio, como inacessível. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um déficit habitacional de 6 mil moradias hoje. Déficit quantitativo, que é a quantidade de moradias. Se for qualitativo, é o dobro disso. Que fala da habitabilidade, né? Então, você ter casa, mas você ter saneamento, você ter pavimento. Então, esse conjunto, luz, água, encanada, etc. Mas a gente tem cerca de 5.700 imóveis vazios na cidade, no Brasil. Em Pernambuco, Recife é igual. Mas a Prefeitura do Recife diz que vai qualificar os imóveis vazios para moradia. Mas quem vai morar nesses lugares? E muitos deles é voltado também para a história do comércio, né? Então, questionar esse modelo urbano, como foi a luta do Ocupa Estelita, é a gente falar de bem comum. É a gente falar de uma lógica não mercantil da cidade. É a gente romper com a lógica de que água, casa, transporte é um ativo mercantil que tem que ir para a Bolsa de Valores. A água é disputada pelas grandes empresas na Bolsa e ela está sendo disputada na COP30 por essas grandes empresas para normatizar e elas terem o direito de utilizar a água para produzir alimento, para produzir refrigerante, para produzir cerveja, sem nenhum controle para a preservação dos recursos naturais. Não é que a gente não vai fazer isso, porque isso também precisa para a reprodução da vida. Mas qual é o controle social sobre isso, né? Aí tem algumas
algumas pautas que a gente precisa olhar e dizer, isso é questionar a cidade mercantil, que é a luta hoje pela tarifa zero, do acesso ao transporte público, por exemplo. Quando a gente discute as hortas comunitárias e a cidade, né? E aí, isso é uma lógica de reposicionamento e reinvenção da cidade, porque eu saio da lógica de que isso tem que ser resolvido para atender a minha necessidade na esfera da casa, do doméstico, que é individual, e eu vou para a esfera da comunidade. E aí a minha ideia do comunitário, que é uma relação ancestral, que foi se perdendo na lógica do capital, é resgatada nesse debate da luta dos comuns. Porque a gente cria um modo de ser e de viver diferente. É fácil? Não, não é fácil. Porque a gente foi educada e formada, os nossos livros tem processos de apagamentos históricos e inclusive de modelos de comunalização, de comunidades. Que é o exemplo, por exemplo, dos quilombos. Os quilombos não podem ser vistos só como um lugar que foi o acolhimento dos negros que fugiam das fazendas, mas era um projeto de sociedade compartilhada num território. Essa é a ideia do comum, né? Então, aqui, essa cidade, ela traz novas ideias, né, de novos espaços comuns para a sociabilidade na política, que significa a gente provocar deslocamentos daquilo que está instituído a partir da lógica do capital, né? Eu vou só fechar, juro, nesse tempo. É de verdade agora? Agora é de verdade. É porque... Cadê a plaquinha do... Ela já me deu. Aí eu olhei Há assim. muito tempo. Mas eu queria só terminar mesmo, para sintetizar isso que eu estou dizendo, que não é o que eu estou dizendo por mim, mas que eu bebo na fonte, né? E eu bebo na fonte daquilo que a gente vem conversando. E tem um texto aqui que eu posso depois digitalizar e mandar lá no grupo, que fala o olhar feminista sobre a economia urbana e os bens comuns, uma reinvenção da cidade, que é um texto da Natália Dias e da Verônica Galo, que são feministas que pensam essa dimensão do urbano, né? Aí ela diz o seguinte, fechando um pouco essa ideia que eu trouxe, se é que se deu para todo mundo compreender a minha linha de raciocínio, né? Aí eu queria fechar quando ela diz o seguinte, que a perspectiva do comum surge como um modo de ler a emergência de um contrapoder popular, que se opõe à expoliação, que é a mercantilização da vida pelo capitalismo, né? Que gera desapossamentos. Ontem a gente usou essa palavra, né? E, ao mesmo tempo, esse contrapoder popular cria circuitos de produção e reprodução que organizam a cidade como um espaço de bem-estar, como um espaço que vai além da definição que o Estado, que também é capitalista, tenta a todo momento mercantilizar. Por isso que quer privatizar metrô, Compesa, trazer as parcerias públicos privados. Não interessa o serviço público como um bem público. E aí a produção desses bens e usos comuns em feminino se propõe tanto como um bloqueio à continuidade dessa exploração, mas também como o início de uma disputa para imaginar uma outra forma de viver a cidade. Isso é muito lindo, isso é utópico, e não é para hoje, é para as próximas gerações, e a gente tem que seguir na luta, sabe? Então, eu acho que é inspirador pensar os ocupes, o Ocupe Passarinho, os ocupes Monte Verde, né? O Ocupe Mulheres Pretas, no Julho das Pretas, as marchas, são lugares de ocupação do urbano e da cidade. E aí eu queria terminar com isso, porque isso é a ponto para a gente conversar de tarde. Desculpa aí.